Presidente, quero agradecer a deferência aqui de todos os amigos da Câmara. Bom, hoje eu assisti a uma entrevista do descondenado Lula, repugnante. Uma entrevista em que ele mostra a sua total desumanidade e crueldade com os presos do 8 de janeiro. Ele disse que nem terminou o processo e as pessoas já querem anistia. Eles não acreditam que são inocentes. E segue. Agora, quando as pessoas nem foram condenadas e estão pedindo anistia, é porque as pessoas estão se condenando. É evidente que não, seu marginal. Nós estamos falando de pessoas que foram presas, muitas, inclusive, já foram julgadas, muitas são inocentes e muitas deveriam ser, sim, responsabilizadas, mas por vandalismo, por dano, e não por penas tão desarrazoadas, tão excessivas, exacerbadas como foram feitas por esse tribunal de exceção, que é o STF, porque inclusive essas pessoas não têm foro de prerrogativa de função e não poderiam estar sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Pessoas que foram condenadas a 17 anos de prisão simplesmente por estarem no lugar errado, na hora errada. Eu trago aqui algumas penas para que vocês possam compreender a enorme injustiça que está acontecendo com essas pessoas do 8 de janeiro. A pena de estupro, um dos crimes mais repugnantes que existe na face da terra, no nosso ordenamento jurídico, ela tem a pena de 6 a 10 anos. Extorsão mediante sequestro, a pena é de 8 a 15 anos. E tem mães de famílias que não conseguem ver seus filhos que foram sentenciadas a 17 anos, somente por usar um batom e pichar, desenhar na estátua da justiça. É esse o tipo de justiça que esse marginal está dizendo que nós deveríamos confiar. Todas essas pessoas já foram sentenciadas, e é por isso que a anistia é tão necessária para pacificar o Brasil. Mas tem uma outra fala em que ele citou, e que eu gostaria aqui de mostrar como ele está totalmente descolado da realidade. Ele fala sobre a eleição do Bolsonaro, se for possível. Se for comigo, vai perder outra vez. Coitado! O Brasil está em colapso, juro nas alturas, inflação, preço dos alimentos explodindo. O brasileiro não aguenta mais esse desgoverno. Se for para disputar com o presidente Bolsonaro, vai tomar um pau e vai perder no primeiro turno. Mas não será necessário. Não será, porque nós vamos tirar esse cara através do processo de impeachment. E é por isso que no dia 16 de março, todos nas ruas, fora Lula, impeachment já! Coronel Ulisses. Senhor presidente, eu gostaria em primeiro lugar de parabenizar a Associação dos Delegados do Brasil, a ADEPOL, na pessoa do delegado Laterza, do delegado Reale, que estão defendendo nesse momento aquela questão do ADPF 635, que culminou no aumento da criminalidade e do narcoterrorismo no Rio de Janeiro, em razão de ter proibido a atuação da segurança pública naquele estado. Espero que o STF, que está julgando hoje o mérito, vote a favor da população e da sociedade de bem e não a favor dos criminosos. Em segundo lugar, estamos adentrando o ano de 2025 e estava vendo e lendo a revista Veja. E olha só, a revista Veja, ela fez questão de colocar os recordes negativos do governo Lula. A lista é extensa, mas eu vou colocar aqui. Dengue, aumento de 400% em relação ao ano anterior, com mais de 1.200 mortos. 1.179 mortos. Queimadas, 29,7 milhões de hectares, aumento de 93%. Estatais, o maior rombo em 15 anos. Mesmo a ministra Esther querendo dizer que não é rombo, mas é rombo, porque ninguém é menino que sabe que isso aí é o maior prejuízo que as estatais já tiveram nos últimos 15 anos. Previdência, 1,7 milhões de pedidos em espera e uma fila que aumentou 41 dias, sendo que a promessa era zerar essa fila.
O dólar bateu a maior sequência de recordes que já existiu, chegando a quase R$ reais. Na verdade, não é nem o dólar, é o nosso dinheiro que desvalorizou. Não vale nada. O nosso dinheiro hoje é a moeda que mais desvalorizou no mundo. Aumento dos preços dos alimentos, do café, da picanha, da carne e dos alimentos básicos do cidadão de bem que precisa se alimentar e ainda tem que aturar o aumento dos combustíveis e também do botijão de gás. A desaprovação desse governo chega a 48% dos brasileiros. E o pior de tudo, uma pessoa que não tem nenhum critério de humanidade, é contra a anistia de pessoas que estão sendo incriminadas e condenadas a 17 anos de prisão por crimes que não cometeram. A verdade é o seguinte, ou o Brasil para o Lula, ou o Lula vai acabar com o nosso Brasil. É impunidade, é caos, é corrupção. Um desastre. Lula 3 é um desastre. Senhor presidente, quando se dizem aí que nós, parlamentares de direita, não temos pauta, então vamos falar de algumas pautas aqui. Primeira pauta, a dívida pública federal encerrou 2024 acima de 7,3 trilhões e em nível recorde deverá, até o fim de 2025, chegar a 8,1 trilhões e 8,5 trilhões, segundo o próprio Tesouro Nacional. Em dezembro de 2023, senhor presidente, essa dívida estava em 6,5 trilhões. Infelizmente, a política econômica da atual gestão do governo federal deixa muito a desejar, né? Nós temos aqui as despesas do ano passado superam em mais de 200 milhões e o recorde anterior, que chegou a 718 bilhões, alcançado em 2023. Taxa Selic, altíssima, poderá chegar a 14,25%. Se nós formos falar um pouquinho aqui sobre tudo o que está acontecendo de errado no Brasil e que essa gestão nos traz de mazelas e prejudica o povo, realmente vai faltar tempo para todo mundo falar aqui nessa tribuna. Porém, senhor presidente, eu queria chamar a atenção também, hoje nós teremos aí, está em pauta lá no Supremo Tribunal Federal, a ADPF 635. E pasmem, senhores deputados, senhoras deputadas, pessoas que nos ouvem aí pela Voz do Brasil. Existem mais de 40 ONGs atuando como amicus curiae dessa ação que foi impetrada por um partido de esquerda lá no STF para limitar as ações das polícias lá no Rio de Janeiro. Qual o interesse dessas ONGs? Será que essas ONGs são daquela mesma ONG paulista que foi desbaratada por ter envolvimento com facção criminosa, com o PCC? Será que é isso? E em contrapartida, senhor presidente, nós temos somente a ADEPOL do Brasil, e aqui eu quero parabenizar a ADEPOL na pessoa do Rodolfo Laterza, na pessoa aqui do Vladimir Sérgio Reale, porque eles estão lá não só defendendo a classe da Polícia Civil, dos delegados, mas a classe de todos os policiais e de todos os brasileiros. A DPF 635 aumentou as áreas sob domínio do tráfico, aumentou o poderio bélico do crime lá no Rio de Janeiro. E esse mesmo modelo criminoso está sendo exportado para todo o Brasil. Hoje, atua na Amazônia, atua em garimpos, praticando toda forma de crime, senhor presidente. Próximo passo, pasmem, escutem, próximo passo será a mexicanização da violência criminal no Brasil. Guardem esse termo, senhores deputados e deputadas federais. A violência irá aumentar por parte dessas facções criminosas. Temos que ser todos pelo fim da ADPF 635. Senhores ministros, botem a mão na consciência, acabem com essa ADPF. E aqui, senhor presidente, eu quero deixar o meu último pronunciamento aqui nesse sentido. Limitar a ação do policial é potencializar a abrangência do crime. E quem poupa o lobo sacrifica as ovelhas. Obrigado e peço a Vossa Excelência que nosso pronunciamento seja veiculado nos meios oficiais desta casa. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.